Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe aos queridos irmãos, aos queridos amados, que nos tem dado este privilégio de estarmos aqui para louvarmos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecermos a Deus, a vossas famílias. Deus abençoe aos queridos irmãos. Quero desejarmos um feliz aniversário àqueles que estão completando uma data nova. É um privilégio de cada um dos irmãos estar completando uma data tão feliz. A gente sabe que muitas situações passaram e chegamos a um momento especial da gente agradecermos a Deus por este momento de vida que o Senhor nos tem concedido. Gostaria de deixarmos o Salmo 23 para todos aqueles irmãos que estão completando data nova neste dia, que é o Salmo 1. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Que Deus possa nos ajudarmos a todos os queridos irmãos. Quero também avisar os amados irmãos que amanhã nós teremos ali um momento que vamos trazermos um texto, abordagem sobre um estudo que nós estamos a fazermos para aqueles irmãos que desejam verdadeiramente aprendermos a pregarmos a palavra do Senhor. É um tema muito escolhido de muitos pregadores. É um tema que a gente vê cada pregador pregoando a palavra de Deus. Isto é um privilégio para aqueles que amam a palavra do Senhor e desejam pregar, que é a pregação temática. Vamos estarmos instruindo, trazendo amanhã. Se você quer ter este privilégio de estar ouvindo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você não sabe como se inscrever, mas você vai lá e digita Diácono Cleito, momento da reflexão da palavra de Deus, onde você terá este momento de estudo, como abordar um tema sistemático, um tema importante para aqueles que desejam aprender esta arte de poder trazermos uma palavra para a igreja. A gente sabe que a responsabilidade de trazer uma palavra não é fácil. Muitas pessoas esperam um momento, que estão ali esperando o momento de uma palavra de Deus, ansiosos esperando, e muitas vezes aquele pregador fica embaraçado, não sabe como pregoarmos a palavra de Deus. Mas neste momento nós vamos trazermos um momento para aqueles irmãos que desejam pregoar, como preparar o seu sermão temático. É uma maneira simples e fácil de você poder pregar a palavra de Deus. Mas eu gostaria de trazermos este momento, um momento da reflexão da palavra de Deus. Agradeço àqueles que estão sendo inscritos no nosso canal. Continue nos ajudando. Podemos fazer parte deste momento que nós temos de estar trazendo uma palavra do Senhor. Somos agradecidos a Deus pela vida de cada irmão, de cada um que tem dado esse privilégio. Agradeço a Deus, nosso querido presbítero, nosso irmão Edmilson, e o presbítero Juscelio, que nos deu esta oportunidade. Estamos ontem ali na Avenida Brasil. Quero agradecer ao nosso diácono, Josivan. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a sua família. E agradeço a Deus por este momento especial de a gente trazermos um momento de uma reflexão da palavra de Deus. Mas eu gostaria de trazermos agora um momento da palavra de Deus. Peço oração aos queridos irmãos que nos ajudem em oração para que possamos neste momento estarmos trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18 e versículo 9 em diante. Se os irmãos desejam estarmos neste momento meditar na sua Bíblia Sagrada, trazemos juntamente conosco para estarmos refletindo aquilo que o texto vai falar conosco. João capítulo 18 e versículo 9 em diante, que diz: para que se cumpra a palavra que tenho dito, dos que me deste nenhum dele pedi.
Então Simão Pedro, o que tinha a espada, derribou e feriu ao servo do sumo sacerdote, e cortando a orelha direita, deu o nome de um servo, era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, põe a tua espada na bainha, e não beberei eu desse cálice até que meu Pai me deu. Amém. Meus queridos irmãos, a gente sabe que esse é um texto referente ao último momento que Jesus ia iniciarmos a sua referência de uma profecia que foi escrito por livro de profeta Isaías, onde profetizou acerca do que Jesus ele ia passar. Jesus ele ia enfrentar de sua vida para o sacrifício de um perdão. Nós escravos, como Paulo descreve, que estávamos destituídos da glória de Deus. E nós observamos que Jesus sobe com os discípulos para orar, para se preparar no momento mais difícil de sua vida, de enfrentarmos a dificuldade, de enfrentarmos até a própria morte. Nós observamos por Jesus ser espiritual e também estava da mesma maneira como pessoas como nós em carne, experimentando o sofrimento, a angústia e as situações que nós, como seres humanos, vivenciamos nesta terra. Passamos por momentos que muitas vezes nós não suportamos a dificuldade, as situações que vêm em nossas vidas, e isto machuca. Mas possamos observarmos que quando Jesus ele sobe com os discípulos para orar, para intercedermos no momento, a hora mais difícil que Jesus ia passar, era um momento de um sacrifício para trazermos uma aliança daqueles que estava perdido para os braços do Pai. Nós observamos que Pedro era um dos discípulos que sempre, em momentos, Pedro estava presente. Cada momento que Jesus havia feito os milagres, cada momento que Jesus preparou aos seus discípulos, nós possamos observarmos que Jesus tinha 12 discípulos, apenas 3 que era mais próximo a Jesus, que observou, que atentamente se teve um particular com Deus, como nós vemos em Mateus capítulo 16 e versículo 13. A sua primeira experiência com Deus, quando o Senhor revela a Pedro este momento tão sublime, quando nós vemos Pedro, quando Jesus começa a interrogar os discípulos e perguntar: e vós, quer dizer o que eu sou? A multidão lhe expectativa, trazendo cada um a sua referência, cada um as suas interrogações, cada um por Jesus ter a sensibilidade e até as mesmas características daqueles homens que antes de Jesus lhe mostrava o seu testemunho. E Jesus não era tão diferente daqueles homens como Elias, João Batista e Jeremias. Se tinha as mesmas características, as mesmas ações, o mesmo propósito de trazermos verdadeiramente aquele povo a sua consciência de ser dependente de Deus, de buscarmos a sua vida para Deus. E nós observamos que quando Jesus interroga aqueles discípulos a respeito do que as pessoas pensavam sobre Jesus, e Pedro, por estar ali naquele grande momento que as pessoas ouviram, e quando Jesus vira para os discípulos a interrogarmos, Pedro, que estava atento o que Jesus lhe interrogava,
Mas Deus, pelas misericórdias do Senhor, revela a Pedro algo sobrenatural, algo tão sublime que estava entre aqueles discípulos, entre aqueles homens pescadores, pessoas simples e pessoas também dotadas de seus conhecimentos. E Pedro recebe de Deus esta revelação do céu. Deus lhe dá este privilégio a Pedro. Pedro, quando nós observamos a sua vida, a sua ignorância, a sua cegueira, Pedro era um crente, mas não verdadeiramente não se converteu a Cristo. Mas Pedro, ele ainda em sua cegueira espiritual, em suas ações, em suas consequências, que Pedro sempre deixava a desejar na sua vida. Mas Deus dá este privilégio a Pedro de revela quem estava entre aqueles discípulos, entre aquelas pessoas, entre aquela multidão, entre aqueles seguidores. E Pedro fala com ousadia e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós observamos que Jesus lhe damos uma palavra a Pedro. E diz: Pedro, filho de Bajona, aleluia. Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Por isso eu te digo, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve muitas ações, Pedro teve muitas situações que Jesus trouxe Pedro, e Pedro testemunhou e viu grandes milagres acontecer, como aquela mulher, aquele homem chamado Jairo, que tinha sua filha que estava doente, que estava à beira da morte. E quando chega mensageiro, mas Jesus diz a Jairo que ela não estava morta, mas estava dormindo. Pedro sabia que as situações daquela menina não eram fáceis, mas a palavra que Jesus traz de consolação àquela família para não haver desespero, porque nós observamos a má notícia, isso desequilibra as pessoas, isso muitas vezes prejudica os nossos emocionalismos, as nossas condições, porque não estamos preparados para um impacto, nós não estamos preparados o suficiente para se responder das mesmas condições daquilo que nós recebemos. Jairo recebe um impacto tão difícil da sua vida, de ver sua filha que havia morrido, e alguém traz para Jairo esta má notícia. Jairo esperava uma palavra de conforto. Jairo esperava que alguém dissesse entre aquela multidão: não se preocupa não, mas ela chegou a essas situações, mas Jesus vai mudar o quadro, Jesus vai fazer milagre. Mas a notícia que chegava a Jairo, e Pedro estava como testemunha ocular dentro deste milagre. E nós observamos que quando eles chegam até a residência, quem entra na casa? Apenas 3 discípulos. E Pedro estava lá entre aqueles 3 discípulos e vê aquele grande milagre acontecer na vida daquela família. Quando aquela criança estava a óbito, porque verdadeiramente ela estava nestas condições. Mas Jesus, ele é a vida, e vida com abundância. Jesus é a esperança daqueles que muitas vezes se encontram em situações difíceis, acha que não há jeito, não há condições, não há como Jesus fazer milagre em sua vida, e muitas vezes acha que tudo está perdido. Mas não esqueça de convidar Jesus para a sua vida. Não esqueça de chamar Jesus para tomar direção de sua vida, porque Jesus, ele ainda há milagre na tua vida para realizar.
Mas Pedro estava lá quando Jesus disse: Talita, levanta-te. Aleluia. E Talita recebe a vida novamente e se levanta daquele leito e vai para os braços dos seus pais. Tantos milagres que Pedro havia visto, tantas coisas que aconteceram na vida de Pedro, mas Pedro ainda não era convertido, porque nós vemos no princípio, quando Jesus, em a sua última Santa Ceia em Jerusalém, quando estava reunido com os discípulos, e a gente vê isto em Mateus capítulo 26, e versículo 26, quando citamos aquele memorial que é a ceia do Senhor. E nós observamos que Jesus, ele faz menção daquela última ceia. Possamos ver em Mateus capítulo 26, em versículo em diante, que diz: Enquanto comia, Jesus tomou o pão, partiu, abençoou e deu aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, este é meu corpo. E tendo tomado o cálice, dando graça, e Deus dizendo: Bebei dele todos. E porque isso é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão de pecados. Digo que desde agora não beberei deste fruto até que venha aquele dia que eu de beber de novo convosco no meu reino do meu Pai. Pedro, possamos observarmos este momento que Jesus, ele celebra a Santa Ceia com aqueles discípulos e faz memoriarmos do que ia acontecer. Ali seríamos aquele último momento que Jesus ia cear com seus discípulos, e trazendo este memorial e referindo a sua vinda na terra, e também referindo que Jesus ia passar. E nós observamos que Pedro, que estava com Jesus, vendo estas situações, após a ceia, observamos que Pedro, que estava com Jesus, quando Jesus, relembrando mais uma vez aos discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens para ser morto, para ser verdadeiramente passado pelos momentos mais difíceis de sua vida, como alguém se fosse malfeitor. Mas Pedro, ele toma a frente de Jesus: não faça isso não. Mas nós observamos que Jesus, vendo que não era Pedro, mas era o inimigo que estava vendo o que ia acontecer se Jesus oferecesse a sua vida para o perdão dos nossos pecados e do pecado da humanidade. Jesus, ele verdadeiramente, ele vendo a situação que Pedro estava nestas situações, repreende e diz: Pedro, o inimigo queria se andar contigo, mas eu não deixei, Pedro. Aleluia. E nós observamos que muitas vezes o inimigo da nossa alma sempre tentou destruir o plano de Deus para nós, pecador, porque estávamos verdadeiramente em uma cegueira espiritual. O mundo corre com a sua cegueira espiritual. Nós vemos que os judeus esperavam um Messias para governar a terra, para ser um governante, para ser um rei daqui da terra. Mas Jesus, ele não veio para a terra. Jesus, ele veio para os seus que se haviam perdido. Ele veio para os doentes, aqueles que estavam destituídos da glória de Deus. E por isso que João declara no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, por todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Era este propósito da redenção, da salvação para a humanidade. Mas o inimigo sempre tem levantado para desacreditar, para que o projeto de Deus não fosse realizado.
mas aquilo que estava determinado do céu seria feito, seria prosseguido com aquilo que estava determinado, o que o profeta Isaías profetizou a respeito do Cristo. Mas nós observamos, depois desta ação, Jesus sai com os discípulos, mas um discípulo de Jesus Cristo, chamado Judas Iscarió, a qual ele vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Aleluia. E nós observamos que quando Jesus vai se aproximando ali no jardim, estavam ali os soldados do sumo sacerdote para prender Jesus, a qual Judas, quando Jesus revela naquela santa ceia, Jesus, ele sabendo que estava para acontecer e vendo que as situações não seria fácil, mas Judas sai depois daquela ceia e vai até o sacerdote e se reunir com aquele soldado para onde pegasse Jesus e lhe traísse com um beijo em sua face. E nós observamos que quando Jesus chega no jardim do Éden, e nós observamos que Judas se aproxima de Cristo e lhe dá um beijo e lhe trai. Mas antes, Deus revelou a respeito de Pedro, quando Pedro disse que ele não negaria, não sairia perto de Jesus, o que acontecesse ou deixasse de acontecer. Mas Pedro, nós observamos, ainda com a sua crença, ainda que com as suas situações difíceis na vida de Pedro, mas Jesus revela verdadeiramente a fragilidade, aquilo que Pedro ele era, que Pedro também negaria Cristo. Mas nós observamos, Jesus dá uma sentença a Pedro, disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E nós observamos que Pedro ainda diz: não, Senhor, eu não vou te negar. Mas nós observamos que quando se passa isso, Jesus já está lá no jardim com os discípulos e chega Judas para trair Jesus, lhe vender Jesus e lhe dar um beijo. Os soldados se aproximam de Jesus para o prendê-lo, para levarmos para ser julgado conforme a lei do sumo sacerdote. Mas Pedro, ainda um crente não convertido, andava com a espada na sua bainha. Nós observamos que Pedro, aleluia, ele não precisava de uma espada, ele não precisava verdadeiramente de estar armado, ele não precisava verdadeiramente de defender, de querer fazer justiça com a sua própria mão, porque Pedro, aleluia, havia sido impactado com Cristo, mas a sua natureza, seu velho homem, quantas pessoas verdadeiramente pelas suas ações que ainda estão na igreja, mas não se converteram a Cristo, as suas ações, as circunstâncias que pratica diante de Deus, as suas muitas condições que vivenciamos e vive diante, muitas vezes, na igreja do Senhor. Muitas vezes prega, muitas vezes canta, muitas vezes está cantando em órgão, mas ainda o velho homem, a velha natureza, as condições ainda não foi revelado verdadeiramente o seu lado espiritual, mas ainda verdadeiramente está em uma natureza pecaminosa. Deixou verdadeiramente a ação levarmos a reação. Mas tudo que o homem planta, ele vai colher. Algumas pessoas levam esta passagem quando nós observamos algum discurso errôneos, por ensinamentos errôneos, que as pessoas dizem, quando Pedro ele corta a orelha daquele soldado, as pessoas levam esta passagem como Jesus tivesse dizido: Pedro, comer um ferro serás ferido. Mas Jesus não falou a respeito sobre isso. Jesus não deu esta recomendação, porque Jesus ele não veio para vingar.
Jesus ele não veio para destruir. Jesus não veio para mudar a economia daquele país, daquele momento. Mas Jesus ele veio para salvar, para libertar os oprimidos, os doentes, que estavam contaminados pelo pecado. Quantos impactos Jesus tem feito na vida daquela sociedade, de pessoas que eram leprosas, pessoas que muitas vezes eram doentes, não por causa das enfermidades físicas, mas a enfermidade espiritual, porque o inimigo da alma, da nossa alma, ele tem lançado muitas vezes doenças, que muitas vezes tem levado o ser humano a viver uma vida oprimida, a viver uma vida sofrida, a viver uma vida muitas vezes presas, escravizada pela circunstância da vida, pela sua cegueira espiritual. Nem tudo que as pessoas muitas vezes sofrem doenças psicológicas significa que verdadeiramente a sua mente, muitas vezes Deus tem permitido as circunstâncias que essa vida fosse levada desta forma. Mas muitas vezes o inimigo da nossa alma tem colocado esta doença, oprimindo o ser humano, muitas vezes com a psicologia, trazido às pessoas muitas vezes uma situação deprimente. Quantas pessoas tiram a sua própria vida? Não é porque muitas vezes a sua mente é fraca, mas é porque o inimigo muitas vezes tem oprimido as pessoas e levado muitas vezes o ser humano a achar que não tem jeito e não há solução. E muitas vezes não dão lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar. E a gente vê isso dentro das Sagradas Escrituras. Quando Jesus vai à cidade de Gadara, havia um homem que era acorrentado, havia um jovem que estava ali naquele cemitério, naquelas situações, muitas vezes ele se jogava no fogo, ele se jogava muitas vezes para querer se matar, mas nunca conseguia se matar, porque os habitantes conseguiam dominar aquele jovem. Mas isso não era porque era doença psicológica, não, mas era o inimigo da alma que estava acorrentando aquele jovem, levado àquelas situações daquele jovem a viver aquela vida de escravidão, uma vida muitas vezes em situações difíceis. Quantas pessoas estão agora neste momento em um manicômio? Quantas pessoas neste momento estão isoladas em suas residências, estão presos? Muitas pessoas acham que isto é uma doença normal, é uma doença física, mas são doenças espiritual, doença que o inimigo tem feito as pessoas escravizadas, as pessoas presas nestas circunstâncias. Como possamos observar também uma mulher que andava curvada, ela não tinha condições de olhar para cima, mas ela andava sempre abaixada a sua cabeça para a terra. E nós observamos que Jesus, observando isto daquela senhora, e Jesus repreende aquelas situações daquela mulher que andava curvada. Não era pela sua coluna fisicamente, não era porque a coluna se atrofiou, não. Existem verdadeiramente doenças físicas em nossas vidas, que muitas vezes pelas nossas fragilidades, pelo ser humano que nós somos imperfeitos, sabemos que muitas pessoas nascem com deficiência, uns cegos, outros sem mão, outros sem pé, outros sem condições nenhuma de sobreviver. Mas nós observamos, mas esta mulher, a sua doença não era física, não era porque a sua coluna estava com problema, não, mas é porque o inimigo tinha escravizado aquela senhora, e aquela mulher andava naquelas situações, mas Deus repreende o demônio que estava naquela mulher, levado aquela mulher àquela circunstância daquela escravidão, porque nem tudo verdadeiramente é doença que muitas vezes nós adquirimos em nossas vidas. Não é nem tudo que acontece na vida do ser humano é as consequências que nós sofremos, não, mas é o inimigo da nossa alma que tem oprimido muitas pessoas. Quantas pessoas são presas, escravizadas pelos vícios, pelas drogas, pelo alcoolismo? Não é porque eles são dependentes, não é porque eles gostam,
mas é porque o inimigo tem escravizado estas vidas. Quantas pessoas estão escravas agora nos pontos de drogas, se drogando? Não é porque muitas vezes eles procuram aventura, não é porque muitas vezes eles querem estar ali naquelas situações, mas é o inimigo da nossa alma que tem levado o ser humano, destruído família, levado a família em uma situação caótica e achando que não tem solução. O dever da igreja é orar, é intercedermos a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós como ser humano, que venha salvar e libertar a vida. A preocupação não é verdadeiramente a gente vivermos uma vida de bom-estar, ter tudo em nossas mesas, ter o que bom de vestir, bom de estarmos muitas vezes passeando, ir num shopping, ir em tantas coisas. Mas existem pessoas que precisam das nossas orações, existem pessoas que precisam de uma libertações. Quantas pessoas agora neste momento estão na mesa de um bar, sai do seu trabalho, recebe o seu dinheiro, estão ali na mesa do bar, muitas vezes se alcoolizando, não é porque muitas vezes eles querem, não é porque muitas vezes eles acham bonito, não, mas é o inimigo, quando a Bíblia nos mostra que o inimigo tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que não veja verdadeiramente a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que impacta as pessoas que estão escravizadas. Mas o Senhor ainda não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para dizer a você: Jesus ainda faz milagre. Mas nós observamos tantas coisas ocorrendo quando Pedro testemunhar de Cristo, milagres acontecer. Mas neste momento, Pedro, ainda não convertido, pega a sua espada, corta a orelha daquele soldado chamado Malco. E nós observamos que Jesus pega a orelha daquele soldado e coloca no lugar novamente e segue pela sua missão. A missão, aleluia, dolorosa, a missão mais difícil, que quando Jesus estava orando, o suor do seu rosto soava como sangue, e estava ali a sua angústia, o desespero da alma de Jesus Cristo, apesar de ser filho de Deus, mas estava ali também como um ser humano, sentindo as emoções, sentindo o sofrimento, sentindo a dor, passando por todas as coisas, mas por amor a quem? A mim e a você, por nós pecadores que não merecemos esse grande amor. É por isso que existe um hino que nos falamos assim: porque Deus nos amou, porque Deus verdadeiramente trouxe para nós esta oportunidade de lhe servi-lo, apesar dos nossos pecados, das nossas ignorâncias, das situações que nós somos diante de Deus, porque sabemos que verdadeiramente somos frágeis, somos pecadores, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Pedro corta a orelha daquele soldado. Jesus não disse que o mesmo ferro será ferido, não. Mas Jesus, ele fala para Pedro a respeito do que Pedro lhe fez. Jesus disse: Pedro, põe a tua espada na bainha. Aleluia. Jesus não disse: Pedro, com o mesmo ferro que tu ferisse, Pedro, serás ferido, não. Quantas pessoas levam este vocabulário, muitas vezes por não observarmos as escrituras sagradas, porque um fala algo e as pessoas fazem com as mesmas características, vão às mesmas expressões, mas não conseguem examinarmos as escrituras sagradas para observarmos o que o texto revela verdadeiramente, aquilo que está escrito. E muitas pessoas levam por estas situações, mas Jesus, ele não ensina desta maneira. Mas Jesus, ele diz: Pedro, põe a tua espada na bainha, e eu nem beberei desse cálice, até que meu Pai me dê. Aleluia. E nós observamos que Jesus foi levado a Pilatos para ser julgado, para ser ali crucificado
para trazer verdadeiramente o perdão dos pecados. E nós observamos que Pedro se exaltou, fugiu ali para também não ser preso, como os demais discípulos que estavam com ele, todos foram dispensos, e Pedro também. Mas Pedro sempre estava de perto, observando a cada passo que Jesus ele era levado, chicotada, a cada passo que Jesus estava andando, mas Pedro estava ali. Mas quando alguém observava, dizia: tu és um dele. Mas Pedro dizia: eu não sou não, eu nem conheço. E Jesus passando de um lado para o outro. Mas quando chega a terceira vez que Jesus sai ali daquele julgamento, que leva aquelas 40 chicotadas, mais 40, Jesus com a sua coroa de espinho, o sangue descendo, aleluia, carregando um madeiro nas costas, sendo zombado pelas pessoas, sendo criticado pelo aquele sacrifício que Cristo estava a fazer. Mas Pedro havia negado 3 vezes, e quando Jesus olha para Pedro, ele sai daquela cena com angústia profunda e vai para onde ele vivenciava a sua vida como pescador. Mas Jesus ele é levado ainda para ser julgado, para ser condenado como se fosse um malfeitor. Leva para Pilatos, e nós observamos por Pilatos, ele não pôde resolver e manda de volta para o sacerdote. E volta de novo para Caifás, e nós observamos que leva de novo para Pilatos, e ali nós observamos, já estava chegando a Páscoa, aonde um prisioneiro seria solto, e nós observamos que ele ali faz, sabendo que Jesus era inocente, ele lava as mãos, e ali faz a pré-julgamento precoce, e coloca ali Barrabás, e ali Jesus. E nós observamos um daqueles, pela compaixão de Pilatos, seria solto um daqueles homens, não importando a qual sua característica, aquilo que o povo decidisse, seria solto pela Pilatos. E nós observamos ali que Jesus, naquele julgamento, Pilatos se levanta e diz: solta Barrabás ou solta Cristo? E a multidão grita: solta Barrabás. E nós observamos que a Bíblia revela que soltaram Barrabás, e Jesus é levado para passar mais 40 chicotadas, o sangue descer. Os soldados que estavam chicoteando Jesus perderam a força. Cada chicotada que Jesus levava nas costas, diz a Bíblia, os historiadores, que aquelas pontas daquele chicote havia ossos, e os ossos que entravam na carne daquele ser humano, daquela pessoa que era levado a essa chicotada, arrancava pele. Nós observamos, estraçalhava o seu corpo, deixava desconfigurado todo o seu corpo, e Jesus não abriu a sua boca, mas estava ali como uma ovelha levado para o matador, e coloca Jesus ali naquelas situações tão difíceis, o sangue descendo, aleluia, aquele desespero, aquelas situações tão difíceis. E ali Jesus vai pela cidade de Jerusalém para ser levado para ser crucificado. E Jesus começa a andar ali pela cidade de Jerusalém. E nós observamos que quando Jesus anda, as pessoas cospem, as pessoas zombam de Jesus. E nós observamos, a situação era muito crítica, muito difícil, mas Jesus não abriu a sua boca. E quando chega aonde seria crucificado, diz a Bíblia, os historiadores, que aquela cruz não era para Jesus, mas seria para Barrabás. Barrabás tinha a sua estatura maior, os seus braços eram mais longos,
Mas nós observamos que o carrasco pega aquele prego, estica a sua mão direita e começa agora a pregoar aquele prego de Jesus. Prega também a mão esquerda e seu ombro é deslocado, porque a cruz não era para Jesus, mas aquela cruz era para mim e era para você. Mas diz a Bíblia Sagrada que pega os pés de Jesus, bota um em cima do outro e levanta Jesus. Quando aqueles soldados levantam Jesus, diz a Bíblia Sagrada que a pele de suas mãos, aonde estava o prego, rasga, aleluia. E Jesus estava naquelas condições tão difíceis. Quem olhava para Jesus não aguentava de tanto sangue que lhe corria, daquele sofrimento que Jesus estava ali, aleluia. Mas por amor a mim e a você, Jesus, ele deu a sua própria vida. E muitos não reconhecem de sua misericórdia, de sua compaixão. Mas Jesus, ele veio para trazer o perdão de nossos pecados. Mas diz a Bíblia Sagrada, e chegando a hora e vendo aquelas ações, aqueles dois homens que estavam perto de Jesus, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. E nós observamos aqueles homens que havia verdadeiramente sendo julgado pelo seu crime, pelas suas ações. Mas um daquele moço, daqueles homens, começa a zombar e dizer: tu és o Cristo, por que tu não salva a ti e a nós mesmos? Mas nós observamos que ainda, apesar de suas ignorância, apesar dos seus julgamentos que eles cometeram diante das ações da lei, mas havia ali um temente a Deus, reconhecendo do amor de Cristo, e disse: tu não sabe que está aí, este é o verdadeiro Filho de Deus. E nós observamos que ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olha para aquele jovem, porque acreditou na salvação, no perdão, naquele sacrifício, como uma ovelha que é levada para o matador. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E nós observamos que, chegando um momento, o soldado quebra os ossos daqueles homens, e quando quebra, a fragilidade e a morte chega mais rápido diante daqueles homens. Mas Jesus não tocaram em Jesus. Mas um soldado, quando Jesus estava ali, Jesus sentiu sede, pedra e água, e lhe dão vinagre. Mas Jesus não abriu a sua boca. Mas quando chega o momento de Jesus, aquele soldado pega a sua lança e transpassa o seu peito, desce dali água e sangue, aleluia. E Jesus olha para cima e exclama: Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Deus meu, aleluia. E nós observamos, e quando chega o momento mais crucial, que Jesus não estava aguentando mais, a morte já estava se aproximando da vida de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus olha para cima e diz: a ti entrego o meu espírito. Mas diz a Bíblia Sagrada que o véu do alto a baixo é rasgado lá no templo, aleluia. O dia se torna noite, a terra começa a se estremecer, aleluia. Ali seria o momento mais crucial de que verdadeiramente algo mais especial, a Jesus morre naquele momento, aleluia. E alguém pensa que seria o fim de tudo, não havia mais projeto de Deus. Jesus, ele perdeu a batalha. Mas diz a Bíblia Sagrada que o terceiro, quando leva Jesus, tira daquela cruz e é levado para uma tumba que nunca foi colocado ninguém. E nós observamos que é levado ali, aquele homem pede o corpo de Jesus para ser balsamado e enterrado. E nós observamos ali que leva Jesus para aquele túmulo. Mas o sumo sacerdote, ainda sabendo daquilo que Jesus havia prometido, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas diz a Bíblia que ele vai lá, aleluia, fala com o governador de Roma,
e pede para que os soldados vigiassem o seu túmulo e colocassem ali um selo para que ninguém viesse transgredir com aquele selo. Mas nós observamos que ao terceiro dia, Jesus ele ressuscita. Aquela pedra que estava no túmulo de Jesus é removida, mas nós observamos que no capítulo 22 de Lucas, duas mulheres, Maria e Maria Madalena, vão pela madrugada embalsamar o corpo do mestre. E nós observamos que elas vão tristonha, angustiada. Jesus havia morrido, acabou a felicidade daquela senhora, acabou verdadeiramente a esperança, mas ela não tinha certeza. Elas ouviram que Jesus ressuscitaria, mas nós observamos, era difícil para a natureza humana acreditar naquilo. Mas diz a Bíblia Sagrada que Maria Madalena e Maria vai ao túmulo de Jesus e encontra aquela pedra removida. E quando ela vê aquela pedra removida, vê um homem, aleluia, vestido de branco como se fosse um jardineiro, e começa a interrogar e dizer: onde colocaram o corpo do meu mestre? Elas entraram desesperadas, aleluia, não encontrando o corpo de Jesus, apenas as vestes, as roupas que foram manchadas com sangue, o sangue carmesim, o sangue que nos perdoou dos nossos pecados, porque o pecado era como um escarlate, aleluia, vermelho, mas Jesus ele transformou os nossos pecados verdadeiramente, aleluia, perdoando todos os pecados que nós havia cometido diante da nossa ignorância. Mas possamos observarmos que quando Maria sai dali e vê aquele jardineiro, e ela interroga e diz: aonde colocaram o corpo do meu mestre? E aquele homem fala: Maria. Ela começa agora a perceber que ali não era um jardineiro vestido de branco, mas ali era Jesus ressuscitado em corpo incorruptível, o corpo celestial, aleluia, que ninguém poderia tocar em Jesus, pelo seu corpo, aleluia, transformado. Aquilo que vai acontecer com os santos no dia do arrebatamento, e nós observamos isso, é uma expectativa, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Este é o momento mais especial. Este corpo de pecado, esse corpo fragilizado, esse corpo que nós pecamos todos os dias por pensamentos, ações e por práticas, mas esse corpo será transformado como o corpo de um anjo, um corpo incorruptível, aleluia, um corpo celestial, porque a trombeta vai soar, e aqueles mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estejamos vivos seremos juntamente arrebatados com Ele nos ares, ao encontro do Senhor, aleluia, para entrarmos na borda celestial, receber do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, os nossos galardões, receber a coroa da vida, receber a vida eterna, por entrarmos verdadeiramente naquilo que foi prometido, como está escrito em João capítulo 14, versículo 1 diante, quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, mas crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós também estaremos. É este momento mais especial de cada cristão, de cada ser humano, que passamos por dificuldades, por decepções, por doenças, por tragédias, por amargura, por condições financeiras. Este momento que nós passamos, estamos a enfrentarmos, momento de expectativa devido às situações que nós passamos agora há pouco, por uma doença chamada Covid-19, aonde tem levado muitas pessoas, aonde tem acabado com muitas pessoas de uma situação difícil. E nós observamos, mas sabemos uma coisa: estes que morreram pela Covid-19, por acidente, por qualquer coisa que aconteceram,
aleluia, mas naquele grande dia eles vão ressuscitar, ainda que foram decapitados, ainda que perderam os seus olhos, ainda que perderam os seus pés, mas sabemos uma coisa, que nós não vamos ressuscitar sem os olhos, nós não vamos ressuscitar sem pé, nós não vamos ressuscitar sem mão, nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo celestial. Lá não vai haver ninguém cego, lá não vai haver ninguém aleijado, deficiente por qualquer natureza física de nossa vida, mas todos seremos semelhantes aos anjos, semelhante, aleluia, um corpo incorruptível, glória a Deus. Mas nós observamos que aquelas mulheres que viram Jesus recomenda aquelas mulheres, aqueles discípulos que ficassem todos reunidos em Jerusalém, esperando verdadeiramente a manifestação de Deus, de Cristo, no tabernáculo. E nós observamos que os discípulos que estavam dispersos, Jesus ainda fala para aquela mulher, uma mulher Madalena, e diz a Pedro, para que Pedro verdadeiramente, Jesus ia falar com ele, mas Pedro estava no mar da Galileia pescando, voltando à sua própria vida, a qual ele vivenciava. Mas Jesus aparece ali na praia, aonde estava Pedro no alto mar, que passou a noite todinha pescando peixe, e nada apanharam. Estava ali todos desconsolados, estava triste, estava angustiado, porque passaram a noite todinha, cansado, fadigado. Mas um homem ali aparece na praia, diz àqueles discípulos, não diz a ele aqueles homens, para que ele não desistisse, fosse de novo ao mar para pescar. Mas Pedro, aleluia, ainda não reconhecendo Jesus, mas disse: segundo a tua palavra, nós iremos, porque passamos a noite todinha e não pescamos nenhum peixe. E Jesus ordena aqueles homens e ordena a Pedro para que ele lançasse a sua rede ao lado direito. E nós observamos que eles foram para o meio do mar e lançaram suas redes ao lado direito. Mas diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens que estavam ali pescando conforme Jesus ordenou, as suas redes encheram de peixe, e eles não tiveram condições de colocar dentro do barco, porque era tanto peixe, e o barco que estava mais próximos, as mesmas situações, eles não tinham condições. Mas quando Pedro ele se aproxima ali do mar, se aproxima à beira da praia, ao encontro de Jesus, e se prostra diante de Jesus, mas ali tinha pão e tinha peixe assado. Mas Jesus começa agora a dialogar com Pedro. Está escrito no livro de João, capítulo 21, versículo 1 diante, quando Pedro havia negado Jesus, mas Jesus ele foi ao encontro, ainda que ele errou, ainda que ele pecou. Quem sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, que a circunstância da vida lhe aconteceu e você perdeu o equilíbrio espiritual. Você tem perdido muitas vezes a direção de sua fé, está aí muitas vezes afastado, está muitas vezes andando errôneos, porque acha que não tem jeito, não há solução. Mas Jesus, assim como foi com Pedro, Jesus está fazendo na tua vida. Ele está indo em encontro contigo para trazer uma nova aliança, uma oportunidade para você servir a Ele. Não servir como você servia outra hora, mas você vai ter uma oportunidade melhor de conhecer Jesus, de saber o amor de Jesus por tua vida, pelo sofrimento que Ele passou na cruz do Calvário, para trazer o perdão para a tua vida. E nós observamos que Pedro estava ali, aleluia, com Jesus, e Jesus começa agora a interrogar Pedro, dizendo: Pedro, filho de Bajona, tu me ama? E Pedro verdadeiramente começa a declarar: sim, Senhor, eu te amo. E nós observamos que Jesus novamente começa agora a fazer a mesma pergunta: filho de Bajona, tu me ama? E nós observamos que Pedro novamente diz: Senhor, eu te amo. Mas na terceira vez, quando Jesus agora interroga Pedro,
vai até o fundo de sua alma, toca em seu coração e a nova esperança, uma nova vida, uma nova expectativa, que Pedro ali recebe verdadeiramente Deus em seu coração, e uma transformação radicalmente na sua vida. Quando Jesus pergunta novamente, diz: Pedro, filho de Bajona, tu me ama? E Pedro, aleluia, sem ação nenhuma, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E depois dali nós observamos que Jesus ordena os discípulos que ficassem ali, porque Jesus ia subir ao céu, voltar ao seu trono. Mas ele disse: eu enviarei o Consolador para consolar, aleluia, e aquele seria revestido de poder. E Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, todos reunidos, esperando na promessa, a qual Joel havia falado no capítulo 2. E nós observamos a respeito do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens, na vida daqueles que receberam. E nós observamos que os discípulos estavam ali, mas muitos desistiram por tempos passando, e eles não tiveram verdadeiramente, aleluia, alcançado este momento tão especial que está escrito no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, quando nós observamos que todos estavam ali reunidos com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, estavam todos orando, estavam ali esperando com ansiedade este momento tão maravilhoso que eles receberia o Espírito Santo de Deus, que ia consolar as suas aflições, a sua angústia, da mesma maneira que Jesus consolava os aflitos, os afligidos, aqueles que passavam por momentos difíceis na sua vida. O Espírito Santo teria as mesmas ações para consolar os corações daqueles homens. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando estava reunido ali, veio de um vento perpetuoso e encheu toda a casa, e todos foram revestidos com o Espírito Santo de Deus, e começaram a falar nova língua, como uma língua de fogo repartida, aleluia. E nós observamos que as pessoas, os judeus, aquelas pessoas que passavam ali naquele lugar, aonde estavam os discípulos reunidos, mas diz a Bíblia Sagrada que se houve uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus, e muitos acharam que eles estavam embriagados por falar uma língua que muitas vezes eles não entendiam e nem conheciam. E alguém dizia: eles estão embriagados, estão falando assim porque estão embriagados. Mas eles não estavam embriagados de álcool, mas estava ali sendo manifestado o Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens. E isso tem feito até hoje, aleluia, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas verdadeiramente têm este privilégio, mas quantas pessoas que anseiam, até desistiram de pedirmos a Deus de ser revestido do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, nesta oportunidade, não desista do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para ser batizado, peça a Deus para receber verdadeiramente essa alegria, esse impacto, esse momento maravilhoso de poder falar uma nova língua, de poder receber de Deus os dons espiritual, os novos dons ao qual foi dado na igreja de Coríntios. E Deus também tem para dar os dias de hoje, apesar das situações que estamos vivenciando. Quantas pessoas enfriando da fé, se entristecendo pela situação da vida, pelo cristianismo, muitas vezes estão vendo a situação tão difícil, muitos estão desertando, muitos estão olhando para trás, muitos estão parando pela circunstância que está acontecendo. Mas eu quero te dizer nesta noite, nesta oportunidade, não desista do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor para revestir, para que a graça de Deus haja na tua vida, para te consolar em meio à situação que estamos vivenciando, entre o caos do mundo, as condições financeiras, o desemprego, as doenças, o desespero das pessoas. Quantas pessoas tomando as atitudes errôneas, querendo tirar sua própria vida daquilo que nós falamos, que existem muitas vezes doenças que é verdadeira física,
mas também tem doença que é espiritual, que o inimigo coloca na vida do ser humano, para que muitas vezes ele viva oprimido, ele viva muitas vezes preso, muitas vezes por dependência, pelo alcoolismo, preso muitas vezes pelos remédios que é fabricado para destruir, e muitas vezes a sua fé não é impactada, muitas vezes a sua fé não tem ação, porque está dependente daquela situação e nunca consegue ser curado. Mas muitas vezes a gente precisa pedir a Deus misericórdia, para que o Senhor venha fazer uma ação imediata, porque nem toda enfermidade que tem na vida do ser humano significa que é uma enfermidade física, mas a enfermidade que o diabo tem colocado na vida das pessoas. É por isso que já às vezes falou para os discípulos, quando foram expulsar um demônio de um jovem que se lançava no fogo, e muitas vezes queria se matar, mas Jesus olha para os discípulos, quando aquele homem chega, que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, mas Jesus disse que o demônio muitas vezes não é expulsado por palavras, não é expulsado muitas vezes por conhecimentos, não é expulsado muitas vezes a linguagem, muitas vezes polida, mas Jesus olha para os discípulos e diz, é necessário jejum e oração para expulsar muitas vezes demônios que estão na vida das pessoas escravizando, como estava ali na vida daquele jovem. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquela vida, porque ele achava que, tendo autoridade de Cristo, eles não precisavam se preparar, eles não precisavam verdadeiramente consagrar a sua vida para Deus, apenas por nome de um evangelho, nome de uma dominação, por fazer parte de uma igreja, e muitas vezes acha que isso vai expulsar um demônio, acha que isso vai fazer milagre. Não, o que vai fazer milagre é a gente se preparar, é você se preparar, para que Deus possa lhe utilizar como instrumento para expulsar demônio, para expulsar muitas vezes enfermidade que estão na vida das pessoas, escravizando, preso, às vezes trazendo consequências difíceis, porque nem todas as enfermidades significa que é o nosso corpo físico que precisa de médico, mas muitas vezes precisa de um milagre de Deus, que Deus venha interceder, que Deus venha tomar frente para repreender este mal. Mas ali estava Pedro, tendo aquele encontro, e nós observamos que os discípulos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro estava ali naquele meio, recebe estas dávidas, recebe este revestimento do Espírito Santo de Deus. E nós observamos que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e versículo 42, estava ali todos reunidos, no partir do pão, na doutrina, na comunhão. E nós observamos Pedro vai saindo daquele lugar e começa a fazer os seus primeiros sermões, e diz a Bíblia Sagrada que quase 3.000 almas se convertem para Cristo. E na segunda pregação que Pedro fala, quase 2.000 pessoas também se convertem para Cristo. Mas no capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo para orar, ainda desconfiado, ainda muitas vezes com a sua vida de cautela, porque eles viram os milagres, mas eles não estavam acreditando que Deus havia revestido a cada um do seu Espírito Santo de Deus, e lhe dado autoridade para expulsar demônio, dar autoridade para curar, para fazer os mesmos milagres que Jesus fazia, e muito mais que eles poderiam operar através do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro e João sobem ao templo na hora nona, no templo chamado Formosa, onde havia um homem, desde o ventre de sua mãe, era coxo, era apenas levado por pessoas que tivessem piedade, para que ele pedisse esmola. Mas nós observamos que todos que passavam ali, ofertavam esmola àquele homem. E aquele homem, por de costume, estava ali, era a única renda que ele poderia ter. Ele não tinha condições de trabalhar, e ninguém poderia sustentar ele,
porque nós observamos que os judeus eram muito rígidos através da lei. As pessoas que nascessem com deficiência, a família era considerada como amaldiçoada, que Deus não havia abençoado aquela família. Mas nós observamos que isto acontece, não é porque as pessoas são amaldiçoadas, nem tampouco as consequências do pecado, quando nós vemos no capítulo 9 de João, quando alguém interroga e diz: quem pecou? Foi este ou foi os pais? Mas Jesus diz para os discípulos e para aqueles que estavam perto, e diz: ele não pecou e nem seus pais pecou, mas ele nasceu assim, que para a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Mas ele diz: o meu pai trabalha agora e eu também. Aleluia. E nós observamos que os discípulos ficaram calados em meio àquela interrogação, porque nem tudo que as pessoas nascem com alguma deficiência física significa que é as consequências do pecado, e muitas vezes porque são amaldiçoadas. Os judeus achavam essa complexidade desta forma, mas isso era para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dessas pessoas e todos pudessem ver que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que faz milagres aonde não há milagre. Quem sabe você, meu querido, amados irmãos, esteja nestas condições, estão passando por estas situações difíceis na sua vida e acha que não tem cura, e acha que não há milagre, mas o Senhor, Ele cura câncer, o Senhor, Ele cura AIDS, o Senhor cura qualquer enfermidade. Não há barreira, não há divisões para que o Senhor venha fazer milagre, mas é necessário crer. Tudo depende da vontade de Deus e depende da sua confiança. Se você crê, Deus pode fazer milagre neste momento, aonde você está, em seu leito, no hospital, aonde você se encontra na sua cama, aonde você encontra você no seu sofá, que se encontra muitas vezes em um lugar, muitas vezes de situações difíceis, que você acha que não vai ser curado, mas o Senhor nesta noite, assim te diz: Ele é milagre. E milagre não tem explicação. Ele confunde a medicina. Quando alguém diz que vai morrer, Deus muda a história, Deus muda as situações, porque a vida pertence a Deus. Deus tem determinado tempo para cada pessoa. Deus sabe o momento de cada um. Tem pessoas que vivem 10 anos, tem pessoas que vivem 30 anos, tem pessoas que nascem, já morrem, mas tudo está determinado no projeto de Deus. Deus sabe o projeto que Ele tem determinado, arquitetado para a tua vida, ainda que muitas vezes aconteça algo na tua vida, que os médicos se traga para você receita e dizer que está tudo perdido, não há solução. Mas aqueles projetos que Deus determinou, ainda que o médico diga para você que não tem jeito, Deus é milagre para realizar na tua vida, porque tudo está determinado no plano de Deus para a tua vida. Mas nós observamos que Pedro e João, subindo ao templo, vendo aquele homem, e aquele homem estende as suas mãos para Pedro e João. E Pedro e João, meio desconfiado, meio ainda sem uma certeza sequer, mas ele exerce sua fé. E diz Pedro a João, e começa agora a dizer, aquele homem diz: olha para nós. E aquele homem esperando receber alguma coisa, porque já era de costume, já era necessário que as pessoas recebessem esmola. Mas Pedro e João olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aleluia. E aquele homem crê naquela mensagem, e ali ele se levanta, pega o seu leito e sai andando. E as pessoas que observavam, via aquele homem que foi curado, que recebeu aquele milagre. E alguém querendo saber quem foi que fez aquele milagre, como aconteceu. E isso corre aos ouvidos dos sacerdotes, isso corre ao ouvido daqueles homens que perseguiam Cristo, que mataram a Cristo, mas querendo matar também os discípulos que seguiam a Jesus Cristo. E ele começa, vai
falavam com aquele homem, perguntando quem foi que curou ele, quem foi que fez aquele milagre na vida daquele homem. Mas nós observamos que aquele homem não teve resposta nenhuma, mas por causa nós observamos de um julgamento precoce. Ele vai até a família interrogar e dizer: esse seu filho, ele era de nascença aleijado? E os seus pais diziam: sim, ele era aleijado, mas agora ele está andando. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que faz milagre. Mas nós observamos que pega Pedro e João, e ele joga no cárcere, e nós observamos, eles levam a chicotada, passa aquele momento tão difícil de sua vida, mas nós observamos que existia uma igreja que orava, uma igreja que estava ali orando pela vida daqueles homens que verdadeiramente têm entregado a sua vida. E nós observamos que quando Pedro estava ali naquela prisão, diz a Bíblia Sagrada que Deus envia um anjo e ali solta daquela prisão, e Pedro volta para o lugar de onde ele morava. Mas nós observamos que a igreja estava orando, e alguém bate na porta, e uma menina vai atender e pergunta: quem é que está batendo na porta? E Pedro diz: sou eu. Aleluia. Aquela menina desesperada vai até aquelas pessoas que estavam orando e diz: é Pedro que está lá fora. Mas muitos não acreditaram, muitos não viram, mas quando a igreja ora, Deus, ele move montanha, Deus, ele faz milagre, Deus, ele faz coisas tremendas quando nós vivenciamos, como a igreja vivenciar uma vida de oração. E para Deus nada é impossível. Que cada um, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos queridos. Agradeço a Deus por esta oportunidade, que continue orando por nós, que continue apresentando este momento da reflexão da palavra de Deus em nossa pequenez. Somos gratos a Deus, que continue se inscrevendo no nosso canal, nos ajudando para que possamos verdadeiramente trazermos algo da parte de Deus para a vossa vida, porque não vem de mim, mas vem do céu. É o nosso Pai que nos tem concedido essa oportunidade para falar da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos.